Bom dia, graça e paz. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Amém. Aqui está todo mundo bem. E você que está assistindo aí, que Deus abençoe, que você também esteja bem. Hoje nós vamos falar sobre um versículo que ficou martelando na minha cabeça. Na verdade, não foi só o versículo, nós vemos um monte de coisa, um monte de situação. E acordei para orar de madrugada com esse texto na cabeça e um monte de situações que eu vivi e que eu presenciei e eu quero hoje estar compartilhando com vocês. O Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. E a pergunta para você hoje é: quem te ajuda? Quem te orienta? Quem está com você nas horas difíceis? Enquanto o pessoal vai procurando aí, você vai se conectando, chama aí os familiares, os parentes, os amigos. Convida o pessoal para a gente estar hoje aí desfrutando dessa palavra gostosa, essa palavra legal. E eu espero que você hoje seja tocado pelo Espírito de Deus, que você consiga entender esse texto, entender o que nós vamos falar aqui. Muita coisa acontecendo, muita novidade, a situação que o mundo está vivendo atualmente, uma hora melhora, outra hora piora. Então a quem nós vamos recorrer e quem vai nos auxiliar, né? Só temos uma pessoa capaz disso. E também vou estar respondendo um questionamento aí de uma pessoa famosa, né? Que algumas semanas atrás, eu acho que o mês passado, questionou acerca da atuação da igreja em relação a essa doença. Mas o questionamento dele foi direcionado para a igreja evangélica, né? E aí eu, na época, não falei nada, não interagi, mas eu não gosto de dar resposta na hora, eu gosto de pensar para poder dar uma resposta que sirva não somente para a pessoa, mas para todos nós. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O pessoal já achou aí o Salmo 109? Sim ou não? Sim ou não? Todo mundo de máscara, meu Deus do céu. Eu estou sem máscara porque estou gravando. Vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos por esta oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, compartilhando a tua palavra com nossos irmãos e amigos. Pedimos ao Pai que o teu Espírito Santo venha tratar com todos nós, com cada um, que ele possa falar aos nossos corações, que possamos compreender tudo aquilo que não compreendemos ainda. E que o Senhor venha confortar e consolar os corações daqueles que estão em aflição, Pai. Que o Senhor possa amenizar a dor daqueles que perderam entes queridos, parentes, amigos. Que o Senhor venha consolar a todos. Para muitos, ó Deus, o fim aqui é o fim, mas para nós, o fim dessa vida é apenas o começo. Então, por isso, nós não nos atribulamos, porque sabemos que a vida começa quando o Senhor nos chama. Então, que o Senhor venha colocar essa verdade em cada coração e que teu Espírito Santo venha consolar cada pessoa que tem passado por momentos difíceis e até de compreender. Isso é o que nós te pedimos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Um tempo atrás, um artista que eu nem não guardei o nome dele, não tenho por que guardar também, não vou fazer propaganda nem divulgação dele, né? Ele questionou por que os pastores das igrejas evangélicas não curavam, ele até falou de uma forma errada, né? Não curavam o coronavírus. Bom,
Primeiro que o coronavírus não está doente, ele está muito bem, obrigado, agindo aí, atuando na humanidade. Quem precisa ser curado não é o vírus, e sim as pessoas. E aí ele questionou por que os pastores não curavam o coronavírus. Bom, realmente, eu ouvi aquilo, alguns pastores se manifestaram e criaram uma série de coisas em cima, virou até uma polêmica, virou uma guerrinha entre ele e um determinado pastor aí, famoso também, e um ofendendo o outro. Bom, a gente poderia também questionar o porquê que Jesus não curou muita gente no tempo dele. O porquê que somente os pastores teriam que curar. Por que os padres também não curaram? Ou melhor, por que os santos das devoções de várias religiões, os santos católicos, São Pedro, São Jorge, São Sebastião, Santo Antônio, por que a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, ou a padroeira de Portugal, Nossa Senhora de Fátima, ou a padroeira do México, Nossa Senhora de Guadalupe, ou, Maria, Mãe de Jesus, por que esses santos todos também não curaram a humanidade? Eles são mais poderosos do que os pastores. Por que também que as entidades dos centros de Umbanda, Candomblé, Macumba, Ogum, Oxás, Orixás, Exus, Xangô, por que eles também não? Por que Buda, por que Maomé não curou, da religião islâmica? Por que Krishna, do Hare Krishna, não curou a humanidade, Então tem tantas entidades aí divinas, de fé, muitas religiões. Então fica aqui um questionamento, Por que os santos da tua religião não curou, ou não curaram, Os santos, são vários santos. Eu sei que se um falhasse, teria centenas de outros santos que poderiam curar. Então por que os santos não curaram? Eu vou te responder o porquê que os pastores não curaram, porquê que as padroeiras de vários lugares não curaram, porquê que os guias das religiões afro não curaram, porquê que os líderes de grandes seitas e religiões, como citei aqui, Buda, Krishna e Brahma e tantos outros, não curaram. Sabe por que eles não curaram? Porque essa doença, e porque o que está acontecendo no mundo nada mais é do que Deus tratando com a humanidade. Uma coisa que me chamou a atenção no coronavírus nesses últimos tempos, e pensando sobre ele, é que num mundo tão injusto, se nós formos olhar, e se formos analisar, num mundo de discriminação, num mundo de separação, num mundo de preconceito, esse vírus ele não discrimina idade, ele não discrimina cor, ele não discrimina raça, ele não discrimina poder aquisitivo, ele não discrimina religião, porque tanto o católico, quanto o evangélico, quanto o espírita, o macumbeiro, o umbandista, o islâmico, tantas religiões, todo mundo, ele infectou todo mundo, então ele não discrimina. Ele trata todo mundo igual, coisa que muitos religiosos não fazem. Esse vírus ele não escolhe faixa etária, tanto o adulto, o velho, quanto a criança. E interessante que também ele não estipulou um grupo de risco, assim como muitos médicos e cientistas, a sociedade, estipulou um grupo de risco, dizendo que era só os idosos que eram um grupo de risco. Não tem, porque eu vi jovens morrendo, eu vi pessoas saudáveis, e eu vi pessoas muito doentes, pessoas com câncer, pegando o vírus e se curando. Então, a pergunta aqui não é o porquê que os pastores não curam os infectados de coronavírus. A pergunta é por que Deus não fez essa acepção de pessoa? Porque tanto héteros quanto gays, todos estão sendo infectados, alguns estão morrendo, outros estão sobrevivendo, e quem faz a seleção não é o grupo de risco, e sim o próprio Deus. Então você não tem que questionar líderes religiosos, você não tem que mexer com a fé das pessoas, você tem que questionar o porquê que Deus está permitindo isso. Eu tenho no meu coração uma resposta para isso. E a resposta que eu tenho é porque Deus está cobrando a conta. Deus está cobrando a conta. A conta chegou. E a humanidade vai ter que aprender a viver. A humanidade vai ter que aprender a lidar com a humanidade. Respeitar, honrar,
tratar as pessoas de uma forma mais respeitosa. A gente está vendo aí que com toda essa crise ainda tem pessoas que estão facilitando o contágio da doença, fazendo festas no meio da rua, em praças. Nós passamos numa cidade, eu e a Yolanda fomos num lugar e vimos que os bares estavam cheios. Então, será que é nós pastores evangélicos, que temos que nos preocupar com isso? Será que você também não tem que se preocupar com isso? O problema que está acontecendo não é para grupos sociais, religiosos ou grupos de poder aquisitivo, não. A questão a resposta para tudo isso você vai encontrar na Bíblia. O problema está porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. E toda a resposta que você precisa está na palavra de Deus. Tudo que você precisa saber, tudo que você precisa se orientar, se você precisa de uma resposta para o seu dia a dia, a palavra de Deus vai te dar. Mas as pessoas não querem saber da palavra de Deus porque cada um quer viver como acha melhor. Então, o questionamento que deve ser feito por que apesar de tudo isso, eu, ser humano, cidadão, brasileiro ou de qualquer outra parte do mundo, por que eu não me oriento e não tomo uma decisão certa em relação a Deus? A palavra ou a Bíblia nos ensina que quando nós nos arrependemos e saímos do mau caminho, Deus ouve as nossas orações dos altos céus. Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Ele sara a nossa terra, ele sara o nosso corpo físico e ele nos transforma a cura. A questão é querer a cura sem Deus. E isso é que tem complicado. Eu acho que essa pandemia ainda não acabou. Eu creio. Vou tirar a palavra acho e vou colocar creio. Eu creio que essa pandemia ainda não acabou. Essa crise mundial ainda não acabou. Porque as pessoas ainda não olharam para si mesmo. As pessoas não se arrependeram dos seus maus caminhos. As pessoas não se voltaram para Deus. E o que essa doença faz é com que as pessoas se voltem para Deus. Uma coisa que talvez você que não é cristão, ou você que não é evangélico, não é cristão evangélico, uma coisa que você talvez não saiba é que a fé, ela te leva à cura. Isso já foi comprovado cientificamente. Pacientes que estão em estado ou desenganados pelos médicos, quando eles têm fé, isso ajuda na recuperação. Então, quando você crê em alguma coisa, isso te ajuda na recuperação. Mas quem vai se dar o trabalho, de dar uma chance para Deus, ou uma chance para a palavra de Deus? A maioria das pessoas vivem como se não tivesse Deus. Eu estava vendo uma matéria do Leandro Carnal, um filósofo ateu, e ele disse assim: eu invejo a fé dos crentes. E quando ele fala crente, ele não está falando de evangélico, ele está falando de crente, espírita. Ele falou: eu invejo a fé de quem tem fé. Por quê? Porque nas horas difíceis, as pessoas que têm fé, elas têm onde se apoiar quando estão passando por momentos difíceis. Eu que não tenho fé, eu que não acredito na divindade, não acredito em um Deus, não acredito no sobrenatural, eu não tenho onde me apoiar, porque só a ciência não basta. Então é interessante que as pessoas, ainda no meio de tanta crise, de tanta coisa ruim, de tanta coisa difícil, ainda encontra tempo para zombar da fé das pessoas, da crença. Eu não tenho nada contra os santos da Igreja Católica, pelo contrário, acredito em todos eles, só não venero, só não faço oração a eles, mas eu acredito em todos, acredito em São Paulo, São Pedro, São João, Santo Antônio, acredito em Maria, acredito na mãe de Jesus, não na diversidade de mães que tem por aí, que dizem ser a mãe de Jesus, mas eu acredito que tem uma mãe, Jesus tem uma mãe porque ele veio ao mundo através de uma mulher. Acredito, respeito, glorifico a Deus pela existência dela. Se não fosse ela, não teríamos Jesus. Então, acredito também nas filosofias, budista, hinduísta,
sabe? Que levam as pessoas a refletirem na vida, a voltarem para o caminho do bem. Ontem eu estava conversando com meu filho e com meu genro sobre as manifestações de Deus ao longo da história da humanidade. E cada nação no Antigo Testamento tinha o seu Deus. E é interessante que todos eles clamavam aos seus deuses e tinham respostas, porque esses deuses nada mais era do que a necessidade do homem de ter uma entidade que ouvisse e respondesse às suas orações, às suas súplicas. E Deus ainda não havia se revelado para a humanidade. Deus, com o tempo, se revelou apenas para Israel. Então, os filisteus, os amonitas, os medianitas, cada um tinha seu Deus, Dagon, Baal, enfim, tem uma infinidade de nomes. Os deuses da Grécia, da mitologia grega, porque o homem sentia a necessidade de clamar a um Deus, eles clamavam, e Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e a terra, na sua infinita misericórdia, atendia a cada uma dessas nações, embora elas tivessem dado nome a Deus, e Deus atendia a todos. Então a humanidade precisa se voltar para Deus, você precisa se voltar para Deus. Se você quiser uma resposta, se você quiser uma solução, uma saída, um consolo, um conforto, volte-se para Deus. O 119, no versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela ilumina o caminho por onde você vai andar. Porque lâmpada para os pés e luz para o caminho é a mesma coisa. Lâmpada para os pés, quando as pessoas andavam na escuridão, quando eu era criança, ainda usava-se muito lampião, e a gente colocava o lampião numa altura que clareasse os nossos pés e o lugar onde nós íamos pisar. Para quê? Para que a gente não pisasse num buraco, não caísse num buraco, não se acidentasse, não tropeçasse. E a palavra te dá isso. A palavra de Deus é cura para o doente, a palavra de Deus é água para o sedento, a palavra de Deus é pão para quem tem fome, a palavra de Deus é esperança para quem está desesperado, a palavra de Deus é direção para quem está perdido, a palavra de Deus é vida para quem está morto, ressurreição, cura para o doente. A palavra de Deus, ela sacia a nossa ansiedade, a palavra de Deus restaura vidas, a palavra de Deus, ela abre caminhos, a palavra de Deus te instrui, a palavra de Deus te edifica, a palavra de Deus te reconstrói, a palavra de Deus te apruma, a palavra de Deus te põe em pé, a palavra de Deus abre a tua mente, a palavra de Deus clareia a sua visão, a palavra de Deus abre os teus ouvidos para que você ouça aquilo que você não consegue ouvir da boca de pessoas, você ouve do próprio Deus, a palavra de Deus, ela fortalece enfraquecido. A palavra de Deus, ela faz brotar aonde não tem a menor possibilidade de brotar. A palavra de Deus, ela amolece o coração endurecido. A palavra de Deus, ela traz de novo a fé para aquele que perdeu a fé. A palavra de Deus é tudo para todos e você precisa da palavra de Deus. Você não pode continuar andando sozinho, tateando no escuro, uma vez que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Você nunca mais ficará perdido a partir do momento que você conhecer a palavra de Deus. Você precisa interagir com a palavra de Deus. Um monte de gente nas igrejas, um monte de crentes, e nesse aspecto eu concordo com o artista que fez a crítica. Por que Deus não ouve as orações de muitos crentes? Porque muitos crentes só se lembram de Deus no momento da aflição. Muitos crentes só falam com Deus quando estão no sufoco. Muitos crentes só buscam a Deus quando não tem mais saída. Quando estão desenganados pelos médicos. Quando o médico diz que você não tem mais uma alternativa, você não tem mais chance. Ou quando o médico chega e fala que um dos seus familiares não vai sobreviver a uma doença, a um problema, a uma fatalidade, a um acidente, aí todos se voltam para Deus. Mas quando está tudo bem, você nem se lembra de Deus. Então não adianta questionar a Deus ou questionar os religiosos, sejam eles evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, macumbeiros, brahmanistas, hinduístas, islâmicos. Não adianta você questionar a fé das pessoas, uma vez que você não dá chance para Deus ou para a palavra de Deus na sua vida.
Quantas vezes eu cheguei em casa angustiado, abri a minha Bíblia, e lá em Salmos, um texto que me fez descansar, e no outro dia eu estava tranquilo para resolver meus problemas. Não é que os meus problemas num passe de mágica desaparecessem. Não, é porque Deus me dava inspiração para resolver os problemas. Você se preocupa tanto com a sua imagem, você se preocupa tanto com a sua aparência, você se preocupa tanto com o teu vigor físico e se esquece do teu vigor espiritual. Você cuida do seu corpo na academia, você cuida da sua aparência no salão de beleza, você cuida da sua estética ao se vestir, mas você não cuida do mais importante, que é a sua alma, você não cuida do seu espírito. Você se preocupa com o que você tem que falar com as pessoas, com as desculpas que tem que dar, você se preocupa da forma como se expressar com os seus amigos, para que eles olhem para você e achem que você é inteligente, que você sabe se expressar, mas você não sabe como se expressar para Deus, porque você não tem a menor intimidade com Deus. E hoje Deus está te chamando a atenção para que você volte. Essa pandemia nada mais é para que você fique preso em casa e por falta do que fazer, comece a buscar a Deus. Deus está chamando a humanidade de volta. E se a humanidade não acordar, a humanidade vai ser ceifada. Muitos vão partir desse mundo. E o pior, se você partir com fé no coração, você se encontrará com o Pai. Mas se você partir distante de Deus, e se no momento em que você fechar os seus olhos, você morrer, uau, para onde você vai? Qual é o teu destino? Você está preocupado com tantas coisas e se esquece de Deus. Hoje Deus está te chamando, hoje Deus está apontando o dedo para você e te perguntando o que você escolhe, vida ou morte? Ser tratado por Deus ou vai continuar andando como um cego, palpando o caminho para não se perder? Você já está perdido. Você precisa se encontrar com Deus. E hoje Deus está trazendo essa palavra para o seu coração, para que você, ao invés de questionar religiões, ao invés de questionar líderes religiosos, você começar a questionar a si mesmo. Portanto, examine o homem a si mesmo, e assim coma do pão da vida, e beba do cálice da nova aliança. Porque aquele que comer e beber, sem examinar a si mesmo, indignamente, comerá para a sua própria condenação. Hoje Deus quer te absolver. Que você possa, então, colocar a mão e clamar a Deus por mais uma chance. O rei Ezequias havia sido condenado à morte. Deus mandou o profeta até a casa dele, dizendo que ele morreria. E a palavra foi: põe a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. A Bíblia diz que o rei Ezequias se virou para a parede, chorou profundamente, se arrependeu amargamente, e ele clamou a Deus, e Deus lá no céu ouviu o seu clamor. O profeta estava indo embora, o profeta mal chegou no portão do palácio, Deus falou para o profeta: volta lá e diz para ele que eu ouvi a oração dele, que eu vou sarar a enfermidade dele e que ele vai viver. E ele foi curado e viveu ainda por muitos anos, porque Deus ouviu a oração dele. Você precisa orar, você precisa falar com Deus, você precisa pedir misericórdia a Deus, pedir perdão a Deus, para que a tua vida seja salva. Tem pessoas que convivem com doentes o dia todo. Aqui na igreja nós temos pessoas que trabalham em hospitais. E graças a Deus, não contraíram o vírus. É porque Deus tem um plano para cada uma dessas vidas, para cada uma dessas pessoas. Quando você está em Cristo, você é protegido. A Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Então a questão é que Deus está colhendo aqueles que Ele quer colher. E Deus está mantendo aqueles que Ele quer manter. Se você está aí, é porque Deus está te mantendo. É porque Ele tem um plano para a tua vida, Ele tem um propósito para a tua vida. Então acorda,
Acorda para o que Deus está te mostrando. Ele está te chamando para uma realidade. E você precisa entender isso, que a realidade de Deus na sua vida, só Ele sabe e você vai saber porque Ele vai mostrar para você. Então não fique nesse ostracismo, não fique nessa condição apenas de questionar Deus, por que isso? Por que fulano morreu? Por que ciclano morreu? Por que tem tanta gente ruim que não morre? As pessoas ruins que não morrem porque Deus está dando uma chance para elas se consertarem. As pessoas boas que morrem atingir a perfeição esperada por Deus e por isso Deus as recolheu. Então o que você tem que analisar agora é o porquê que você ainda está vivo, o porquê que você ainda está aqui. O porquê que Deus ainda tem te mantido. Será que Deus está te mantendo porque Ele está te dando mais uma chance de você se consertar? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você precisa ter o seu caminho iluminado. Você precisa voltar para o Senhor. Volte-se para mim, diz o Senhor, e eu me voltarei para vocês. O mundo precisa se voltar para Deus, para que Deus volte a agir no mundo como um Pai benevolente que Ele é. Essa madrugada, quando eu perdi o sono e levantei para orar, Deus falava muito forte ao meu coração: eu quero meus filhos de volta. Então Deus está falando com você, especificamente com você. Você que nessa semana questionou a Deus, você que nessa semana buscou de Deus uma resposta para o que tem acontecido na sua vida entre os seus familiares. Você questionou muito a Deus e Deus está te respondendo agora. Eu quero você de volta, é o que Deus está dizendo. Eu quero que você volte para mim, para que eu me volte para você. Ah, mas e as pessoas que nós perdemos? As pessoas que foram embora? As pessoas que voltaram para casa, você quer dizer, que estão hoje com o Pai. O triste não é elas terem ido para casa. O triste é você não ir para casa um dia. O triste é quando chegar a tua hora e você chegar diante de Deus e Deus falar para você que lá não é o teu lugar. A separação do momento, preste atenção nisso, a separação do agora, ela é temporária. O triste não é a separação do agora. O triste não é eu, Moisés, partir e meus filhos ficarem. O triste vai ser eu partir para ter esse tempo, até o dia que meus filhos partirem, para nós nos encontrarmos no céu. E chegando lá, Deus falar que nós não vamos ficar juntos. Isso é triste. O triste é uma pessoa que você ama morrer, e depois, quando você morrer, você não ir para o mesmo lugar que essa pessoa. Essa pessoa está hoje nos braços do Pai, imagina, e você morrer e não ir para lá. Ser impedida de entrar lá. Então, o que você tem que questionar a Deus, Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu vi um rapaz, um ateu, questionando, falando que ele não consegue digerir o termo salvação, que salvação não existe. Claro, ele é ateu, ele não acredita nisso. É engraçado que eu orei por muitos ateus. Ateus que estavam no momento final de suas vidas, com câncer ou com alguma doença terminal, e a vida inteira foram ateus, mas na hora da morte, eles pedem para um pastor ir orar por eles. Eu sei que tem ateus que não fazem isso, eu sei que tem ateus que morrem com as suas convicções. Mas eu vi muitos ateus clamarem a Deus nos seus últimos dias de vida. Então a questão agora é para você que está me assistindo, ao invés de ficar questionando por que você não se arrepende dos seus maus caminhos. Ah, eu tenho vergonha de fazer isso publicamente, então faça no teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e fala com Deus. Pede a Ele mais uma chance, pede a Ele mais uma oportunidade. Você caminhou do teu jeito até agora, você chegou até aqui fazendo do teu jeito. Eu te pergunto, onde o teu jeito te levou? O que a tua receita proporcionou para você? Você tentou com negócios, você tentou ganhar dinheiro, tentou abrir negócio, tentou abrir empresa, tentou fazer tanta coisa. E tudo deu errado.
Nada prosperou na tua mão. Tua vida continua a mesma, você continua lutando e não chegando a lugar algum. Mas hoje Deus está dizendo para você: ei, volte para mim, que eu quero me voltar para você. Essa semana eu tive uma experiência fantástica. Eu conheci através da internet, não pessoalmente, a história de um homem chamado Charlie. E ele é um andarilho. O maior testemunho de vida que eu tive até hoje não foi com pastores, não foi com bispos, não foi com apóstolos, não foi com homens em cima de tudo. A maior experiência que eu tive foi com esse andarilho. Andarilho, para quem não sabe, é um tipo de mendigo. Uma pessoa que vive andando. Ela não tem uma direção, ela anda, ela fica andando. E ele é uruguaio, mas ele já fala o português perfeito. Ele já foi do Uruguai até lá no topo do Brasil. Já foi até para o exterior. Ele fala 3 idiomas. Ele está na rua há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos esse homem está andando. E quando ele foi questionado sobre o que ele tinha, ele falou: eu tenho Deus. Quando ele foi questionado acerca das roupas, ele falou assim: eu não preciso porque eu tenho Deus. A pessoa falou: o que a depressão é para você? Ele falou: falta de fé. O que a doença é para você? Ele falou: falta de fé. O que o aperto financeiro é para você? Ele falou: falta de fé. O que é angústia para você? Ele falou: falta de fé. Ele falou: tudo é falta de fé. O justo viverá pela fé. E isso me chamou a atenção. Ele falou, quando o pessoal falou: você tem algum problema de saúde? Ele falou: nunca tive. Não tenho problema de saúde. Quando estou doente, eu ponho a mão onde está doendo, oro e a dor vai embora. Porque eu vivo pela fé que tenho no meu Redentor. Aí o rapaz que estava entrevistando falou: mas você não tem nada. Bem-se. Aí ele falou: tenho sim. Eu tenho o maior tesouro. Ele abaixou, abriu a mochilinha dele e tinha uma Bíblia. E ele começou a citar versículos bíblicos. Ele falou assim: eu não preciso de nada, eu só preciso de Deus. E aquilo me chamou a atenção, aquilo me fez olhar para dentro de mim e falar: Deus, quantas vezes eu reclamo? Eu vi pessoas reclamarem da vida com suas geladeiras cheias, tendo seu emprego, seu trabalho, sua esposa, seus filhos, seu marido, seus familiares, e as pessoas reclamando, murmurando, blasfemando, questionando a Deus, comendo bem, morando bem, se vestindo bem, bebendo, questionando a Deus. A humanidade precisa voltar ao Criador, deixar de ser essa humanidade ingrata. O teu problema chama-se ingratidão. Você precisa voltar para Deus. Você quer que a sua vida dê certo? Volte-se para Deus. Peça perdão. Se conserte. Abra teu coração e fala: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu só preciso do Senhor. Eu não preciso de mais nada. O Senhor é tudo na minha vida. Então volte-se, arrependa-se. Peça perdão a Deus. Como eu disse, você já tentou de tudo. Você já tentou com negócios, você já tentou com trabalhos, com empresas, com relacionamentos, você já se relacionou com muitas pessoas. E é com você que eu estou falando. É você mesmo. Você que entrou aí hoje, você que sintonizou aí, você que procurou essa live, ou que caiu de paraquedas nela. É você. Deus está dizendo para você: ei, ponha um ponto final nesse teu estilo de vida. Porque eu quero mudar a sua história. Deus está falando com você. Ele quer mudar a sua história. Então esse desânimo, para você ser curado desse desânimo, palavra de Deus. A preguiça. Que tem gente preguiçosa. Palavra de Deus. Falta de fé. Palavra de Deus. Teu casamento, palavra de Deus. Teu trabalho, palavra de Deus. Teu andar na rua, palavra de Deus. Você dentro do ônibus cheio, você sai para trabalhar. Você
todo mundo usando máscara, não pode sair de casa, mas quando sai para trabalhar... É engraçado que as pessoas não vêm à casa do Senhor por causa do vírus. Ah, eu não vou para a igreja por causa do vírus. Mas pega um ônibus cheio. Todo mundo encostando, esbarrando em todo mundo. Alguns até sem máscara. Quer dizer, para a igreja você não pode ir, mas com um ônibus lotado para ir trabalhar você pode. Na academia você vai. Então você tem que rever os seus conceitos e valores. Deus está tratando com a humanidade. Ou você se arrepende e se volta para Deus, ou então você... A conta está sendo cobrada. A questão é, você vai ter condições de pagar a sua dívida? Então que você possa se arrepender. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje, uma palavra curta, mas uma palavra que me tirou o sono nessa madrugada. Uma palavra que me